Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Então, a gente vai fazer esses momentos aqui. Vale a pena, não é, Eliane? Isso, que prazer tê-los aqui conosco. Não é para mais uma conversa e essa vai ser muito boa, vai estar bem bacana. Sim, o título que a gente deu para a nossa conversa hoje é Fecha a Porta. Né? Exatamente. Feche a porta porque, com o passar do tempo, muitos cristãos, né, apesar de ter uma experiência assim, algum tempo com Cristo, eles se queixam de não ter intimidade com Deus, né? E hoje, eu acho, principalmente hoje, se a gente for olhar assim, a gente não encontra mais pessoas tão entusiasmadas ao ponto da gente, em poucos minutos, com elas perceberem, olha, essa pessoa é cristã. Você não acha que são coisas desse tempo? São coisas do tempo atual. Nós também, eu concordo com você e eu acho que tem muitas atividades, né? A gente sai, leva filho na escola, trabalha, atividade, mesmo estando na igreja, dentro de casa. Tem atividades que nos tomam atenção, sem contar a telinha do celular, né? Fora. E a própria igreja A oferece própria. muitas Isso, atividades. isso, Então, a pessoa se torna cristão e vai para a igreja. Aí a isso. igreja oferece uma porção de coisas Isso. para ela. Não que seja errado. Não, Né? é certo, mas você vai se Vai engajando, vai se isso, envolvendo, vai né? se envolvendo, então você está um dia numa célula, outro dia você está Tem no ensaio uma de coral, visita e isso. especial, né, E numa aquele tempo de denominação. intimidade com Deus vai sendo adiado, né? Vai se transformando no serviço, né? Quer dizer, É, uma coisa é importante é levar a palavra, uma coisa é importante estarmos a serviço do reino na igreja, mas aquela não substitui não, a não intimidade, substitui né, aquele Mendes? momento de intimidade com É, Deus que todo mundo precisa ter, né? é, De falar com Deus com e Deus. de ouvir Houve Deus. esse Falar é tempo. mais fácil, a gente fala em qualquer lugar, né? Isso. Tá dirigindo, tá no banho, vai falando, né? Mas o meditar e ouvir é mais Mas difícil, né? aí fica mais É. difícil, né? Então, a gente sempre gosta de perguntar, provocar você um pouquinho, perguntar assim, você sente essa necessidade de buscar mais Deus, de sentir a presença de Deus? Porque as coisas no automático, né? Isso. Você não vai sentindo, É. né? Eu, pelo menos assim por mim, pelas mulheres que a gente acompanha, às vezes a gente anseia muito uma resposta, um saber, né? É, Mas eu mesmo me pego, às vezes, esquecendo de parar e ouvir, né? pois Ouvir a é. Deus. Então, isso eu achei fantástico, essa pauta, por causa disso. Dá essa pitada, né? Essa lembrança para as pessoas. E Sim. vamos parar um pouquinho, vamos fechar a porta É, e se porque, recolher, né? porque a gente não perde a oportunidade de falar de necessidade do devocional. Né? A gente Isso, sempre sim. fala, e algumas pessoas não abrem mão do devocional. Isso. Não vai crítica aqui, mas às vezes é um devocional meio que ritualístico, né? Sim, não deixa, principalmente porque nós mesmos na igreja, às vezes, tem aquelas campanhas de 40 dias que ele É, já vem prontinho, pensado por alguém, é, numa sequência lógica de sim. acontecimentos. Mas não é necessariamente, a gente não está dizendo que não, é sim, é bom e você vai seguir a Ele igreja. é uma ferramenta só, né, Eliane, na Isso, mas é verdade? isso. Às vezes ele não vem naquela ânsia do seu Sim, daquilo coração, que você naquele momento que precisa, você né? está vivendo. Principalmente Isso, pessoas, às vezes, usam o devocionário como um manualzinho, tá? isso. E eu também não tenho crítica a eles. Não, não Só que é. você não pode se limitar à leitura dele, Isso, né? isso, isso. Achar que tudo se resume àquilo, Ficar né? naquilo, A né? gente está abrindo o leque das opções, né? Deste fechar a Fechar a porta, que é a porta. nossa pauta de hoje. O Isso. Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Outras traduções dizem aquele que habita no abrigo, no esconderijo. Esconderijo. Isso. Na verdade, é um lugar meio secreto, né? Meio secreto, como já diz ali, de De refúgio, né? refúgio, né? Que E que o você se separa daquela confusão toda, de né? toda, isto no Salmo, mas Noção. quando Jesus veio, ele reforçou isso,
Indo para o deserto, Muita, né? não, e E muitas também, vezes também, em Mateus 6, por exemplo, Mateus 6, ele diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, sim, fecha a tua porta e orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, isso. você vê que ele deu ênfase a um lugar secreto mais do que uma vez. Mais do que uma vez, Né? exatamente. No início, e naquilo que a gente chama de modelo de oração. De oração, Né? exatamente. Porque daí ele vai dizendo, depois ele continua dizendo, e quando vocês estiverem orando, não usem vãs repetições, né? Repetições, é tipo falar só por falar e não Né, como tá se fosse, raciocinando no que né? está Então, falando, né? no verso 18, Mateus 6,18, ele reforça e diz assim: com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim a teu pai, que em secreto, teu pai que vem em secreto, te recompensará. Então, De novo, de né? O novo ele secreto, reforça, porque quando ele diz assim, fecha a porta, ele dá a noção de um lugar onde que você deve estar. estar. Escolhe um lugar separado, né? Não use de vã repetição. Então ele está dizendo onde, como, Como? e depois ele vem reforçar essa ideia de secreto, de estar sozinho, né? Isso. Porque é no secreto que Deus habita, Que Deus habita. Ele né? vai revelar as coisas mais íntimas do coração, aqueles desejos que a gente tem só com Ele, nesse lugar, né? Nesse lugar. Porque no geral, por exemplo, vamos dizer, às vezes no devocional, ou numa leitura de Bíblia, numa situação, ele vai revelar talvez as normas gerais, né? O que todos devem fazer, ou vamos dizer, uma regra ou uma Uma ordem de ordenança. conduta, isso, Bem geral. isso. Mas ali é que ele vai falar no Com você, especial no do teu coração. coração. No teu Isso, coração. É bem isso. isso mesmo, né? É. É aquela entrar na presença do Senhor mesmo, né? Porque, e ele diz assim, teu pai que está em secreto, porque na antiguidade, quando ele tira o povo do Egito, ele se mostrava para o povo ou como uma para a nação dele, ou com uma nuvem, Uma nuvem que né, acompanhava, ou né? com Com fogo fogo visível durante a visível. noite, Isso. com uma voz de trovão, Vão. e a Bíblia diz que o povo temia isso. O Salmo 81 diz assim: clamaste-me na angústia e eu te livrei. No esconderijo do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas do mar. Do mar, Ele diz assim: eu te respondi. Eu te respondi. Quando você Exatamente. me clamou, eu te respondi. Respondi. Então, a gente tem essa convicção que um lugar secreto é um lugar onde Deus nos ouve, nos responde, né? E o fato de você estar sozinha, talvez escondida, você possa estar atenta para a resposta. Porque se você está Exatamente. orando em qualquer lugar, E isso pode você não não perceber a perceber a resposta, né? Às resposta vezes de você se Deus, distrai com né? tanta coisa. Isso, e tem uma fala assim, né? Às vezes ele fala sutilmente, né? Não é uma coisa grotesca. Às vezes Que você tem que estar tem que atenta, estar atento. né? Acontece isso. E quando a gente fala de fechar a porta num lugar secreto, é fechar os nossos ouvidos a todos os outros ruídos, a todas as outras coisas que possam estar ao nosso redor. É. Esse é um fechar a porta, É. né? E o pior, né, Mirtz, que às vezes a gente fala aqui do propósito, que às vezes não são nem coisas ruins, né? Não. Às vezes é a necessidade lá da família, um mercado, É, às vezes é o gás, alguma coisa lá que quebrou. Então, é. assim, não é que a gente está falando que só seriam distrações banais. Não, às vezes são coisas do dia a dia que você tem que deixar um pouco para depois organizar. E não misturar, E não misturar. porque você falou uma coisa muito legal. É. Por exemplo, vamos supor que eu pense assim, bom, vou colocar meu feijão no fogo, tá? É. Eu tenho 15 minutos. Isso. Eu vou aproveitar Enquanto esses isso, 15 tô ali. minutos para ter um devocional com Deus. Brincadeira. Você vai ficar com os ouvidos atentos ao apito da panela de pressão, ou porque da também se não campanha. ficar, Vai queimar o feijão. quer dizer, alguma coisa não vai dar certo. Ou o teu feijão, ou o teu devocional. Ou né? vai ficar aquele devocional assim afocado. Ó, Senhor, o senhor tem, mas é só 15 minutos, dá licença, e pronto, né? São coisas assim. E às vezes não é assim que funciona. E sabe, para mim, olha quando eu sempre separei, eu tive por hábito, tanto eu como meu marido, a gente fez isso com as crianças, de ter esse tempo devocional. A gente tinha devocional em conjunto, como família, os 4.
ele tinha um modelo. O Santos tinha um devocional pessoal dele, eu um pessoal meu, e até um devocional como casal. Tava para lá de bom. O meu, eu escolhi um cômodo da casa, menos usado pelas crianças, tudo, e tipo, fecha a porta e fica lá mesmo. E ele também tinha um ritualzinho, um tempinho de louvor, um tempinho de ler, fechar a palavra e meditar no que tinha lido e tudo, depois orar. Aí um dia, eu, assim, durante a minha oração, às vezes eu fazia isso de olhos fechados, orar, né? Um dia, eu, com os olhos bem abertos, eu, no meio da minha oração, eu levantei e fui lá tirar um pozinho da cômoda que eu estava vendo. Na hora que eu fiz isso, sabe? Você percebeu. Eu me toquei que não era a primeira vez que eu fazia isso. Olha. Sabe? E aquilo não fez sentido para mim. Aquela cômoda ficava bem embaixo da janela, estava sempre coberta, assim, E às você vezes. via aquela camadinha. Eu fiquei, como é que eu posso ouvir Deus? Preocupada de me levantar. Gente, foi, sabe quando um balde de água assim naquele devocional que você falava, nossa, meu tempo com Deus dá é para tão dizer especial, assim, né, né? Mirtz, que eu que estou de fora olhando agora, que ali Deus te iluminou para você perceber os momentos que você se distraía. Sim, Você estava tão conectada com Deus que você até se conectou e entendeu que você se desconectava. Sabe? Não sei se Né? faz sentido. Mas é mais ou menos assim, né? Porque senão você estava tão ligada nele que você percebeu os momentos em que você dava suas voadinhas ali, aquilo né? era uma coisa que, se fosse a primeira Às vez, vezes, né? mas não, o legal foi que a consciência que eu tive, foi que eu já bem tinha legal. feito aquilo outras vezes e que não era por aí, né? Era bem isso, né? E ele te trouxe, né? Sim, Ó, Mirtz, tem a poeirinha ali, mas deixa a poeirinha. Não fez sentido. Era meu tempo com Deus ou era meu tempo de limpeza? E sabe, e também foi outra coisa, assim, porque daí, naquele mesmo dia, eu passei a refletir o quanto tinha importância, às vezes, essas coisas e algumas coisas do reino, né? Eu era aquela, assim, que a minha primeira casa era um sobrado, tinha carpê na parte de cima. Gente, qualquer coisinha que cai num carpê, né? Salta aos olhos, né? Aí você está fazendo... Você já pensou você orando e levanta e vai lá? Né? Eu acho que cabe bem aí Maria e Marta, né? Você estava na Marta e a Maria te chamou, né? Sabe, eu acho que esse fecha a porta tem a ver com isso, tem a ver sabe? com isso também, é né? verdade, é verdade. E tentar ouvir... Deus é uma experiência diária escrita na Bíblia. Jesus várias vezes ele repetiu assim: quem tiver ouvidos, ouça. Não era isso o tempo todo? Quem tiver ouvido, ouças. Como é que você vai ouvir se você realmente não fechou a porta para todas essas vozes? Exatamente. Né? Principalmente aquela... sabe lá, se você não se prepara para isso... Vamos supor, é o teu horário devocional. Toca o teu telefone, toca a campainha, enfim, né? E daí? Né? Então, eu acho assim, se este é uma coisa que acontece repetidamente, né? Com frequência, tem que mudar o seu horário. Tem que mudar o horário para um horário que as pessoas te chamem menos, né? Num horário lugar, que o ou mundo, isso, né? uma noite que talvez esteja mais quieto, que horário que é melhor, né? O que é tão importante, já pensou a campainha tocar? Você parar, às vezes, um tempo onde você estava sendo ministrada, a campainha tocou e você vai lá, tinha um vendedor de morango na tua porta. Exatamente. E você nem queria morango. Exatamente. Né? Só para distrair mesmo pra, e te sabe, tirar do foco. São coisas fora, né? Então, eu vou chamar um intervalo bem pequeno, rapidinho. Você fica aí, a gente volta já. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas.
Venha nos conhecer. Você vai amar. Nós estamos de volta e nós optamos por conversar sobre fechar a porta, no sentido de realmente buscar um lugar secreto com Deus para poder ouvi-lo, para poder falar com Ele, não se distrair com nada, né, Eliane? Isso. Como se fosse um refúgio aos braços do Pai mesmo, né? É isso mesmo. O salmista, o Salmo 95, 7 e 8 diz assim: Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Então, hoje, se ouvirdes sua voz. Então, ouvir Deus é condicional. Você ouve se você quiser, né? Verdade. Se ouvirdes, ele disse, se realmente vocês quiserem ouvir ou tiverem, né, abertos, né? Porque lá em Zacarias também ele fala sobre isso. Zacarias 7:13 diz assim: visto que eu clamei e eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Pois é, que uau, forte, né? Esse eu é acho, uau, eu sabe? acho também. Existe a possibilidade de quando você se recusa a ouvir Deus, ele está dizendo, porque eles não me ouviram, eu também não ouvi na hora que eles clamaram. na hora que eles clamaram. Isso, eu acho isso forte, como você Muito disse, forte, né? Né? E eu acho que o trabalho do inimigo das nossas almas é justamente esse, Eliane, né? É tentar impedir que a gente ouça Deus. Exata. Duas coisas. Às vezes a gente fica naquela de só pedir e esquece que Deus gostaria falar, né? de um relacionamento, né? De uma troca, de uma comunhão, vamos dizer assim. Você fala, ouve, ele está com você, essa coisa. Então, tem momentos que ele vai se ausentar para ver se você percebe, né? E eu acho que uma coisa que a gente tem que prestar atenção, se nos nossos momentos de devocionais a sua mente está sendo bombardeada, muito bombardeada, com outras coisas, com outra ocupação, tipo, gente, quanto tempo passou porque eu tenho que fazer isso, ou, tá? Você tem que parar para pensar se realmente não é o inimigo trazendo essas coisas para sua mente, né? Por isso que a gente às vezes sempre ora, como está escrito lá, levando o pensamento cativo a ti. Exatamente. Aí eu acho até que entra uma coisa também assim, às vezes nessa oração de petição a Deus, às vezes a gente está tão ansiosa com os nossos problemas, ou, nossa, está precisando de dinheiro ali para ontem, ou doenças. Nós temos orado com queridas da igreja, assim, tem doenças pesadas assolando nossas famílias aí em geral. Então, também, às vezes, está tão forte aquela dor que a gente não consegue se abster disso para ficar na presença do Pai. Dá a impressão de ser aquela coisa terrena do corpo. Não é que seja menos, né? Mas às vezes você tem que deixar disso, saber que tem algo espiritual junto. Ou então ela prevalece e você não tira os olhos dali, né? Dali fica focado, isso também. Sabe, né? A gente precisa disciplinar isso. Como todas as outras coisas, sabe? É criar hábito, criar disciplina. Não é diferente, né, das outras rotinas. Outra coisa, como a gente às vezes ouve, em vez de você ficar meia hora, tente fazer bem legal 15 minutos, 10 minutos. Cuidar com a qualidade, né, do tempo. Do que deixar seus pensamentos voarem, né? Isso. Então, ouvir Deus não é só isso que é necessário nesse fechar a porta, não, para ouvir Deus. Tiago diz assim, para a gente se tornar praticante da palavra. E não só ouvinte, né? Isso. E esse ouvir, eu sempre digo assim, o ouvir é importante para você obedecer. Porque se você nunca ouve, como é que você vai obedecer? Né? Exato. É
uma sequenciazinha lógica, né? Você ouve, lê a palavra, pratica, né? Aí depois você corrige o que precisa, porque na prática você vai fazer alguma Sim, coisinha que não deu sempre é certo isso, lá, né? né? Aí você corrige, aí você volta a ler, você É. pratica e corrige. É um ciclo de melhoramento constante. O pessoal até às vezes fala uma espiral Sim. ascendente, né? Que você vai melhorando. Porque a espiral descendente Sim, também tem, né? também tem. Também A gente tem, mas tem que pensar nisso. nós estamos Assim, crescendo para isso, né? o livro de Marcos, no livro de Marcos a gente vai ler Marcos 3, começando no 33, diz assim: Então lhe respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Isso. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor dele, lhe disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer um que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você veja, ele disse assim, correndo os olhos aos que estavam assentados, né? Ali, à volta dele. Né? Então, primeiro que essa é uma vontade de Deus, que a gente realmente se assente em torno dele, né? Que ouça essa é a prioridade. Ele diz, e quem faz isso são aqueles da minha família. Essa é a minha família. Aqueles que desejam estar comigo, assentado, né? É gozado você falar assim, eu fui aos pés do Senhor. A gente não ouve bastante essa expressão, né? Eu sempre me perguntando assim, o que é que fez aos pés do Senhor? Por quanto tempo ficou lá, né? O que é que foi? Porque essa história de eu fui aos pés do Senhor e Senhor me socorre aqui e sair correndo também, né? Exatamente. É meio complicado, né? A gente tem que pensar nisso, né? A estar assentado é uma ideia muito mais contínua, né, do que tipo sentar, levantar ou ajoelhar ou qualquer coisa, exatamente. né? Então essa e inclusive para obedecer, depois de assentado, a gente tem que levantar e fazer. Eu acho que o que resume bem é o que é que eu ouvi enquanto estava ali, o que é que eu aprendi, o que é que Deus me mandou fazer. O que fez sentido para a tua história de vida, o que né? O que mudou, ou qual foi a atitude. Porque eu Isso. acho, principalmente quando a gente se dobra, se assenta, seja, ou até vai de cara no chão, e, chorando, quando você levanta, você tem que estar posicionado, alguma solução saiu dali, porque se ficar tudo igual, não vai do que mudar adiantou? nada, de que adiantou, exatamente. Não é assim que a gente pensa, né? É assim que a gente pensa. E olha que é difícil, porque se nós não tomarmos cuidado, aquelas atitudes habituais, Sim. elas vão tentar permanecer. Elas vão se repetir. O hábito vai ser esse. Como nós estamos falando de formar hábito, tem que ser de hábitos corretos, bons hábitos, né? Porque os maus hábitos também acontecem. Né? Ali, né? O Salmo 33 diz assim, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Quando ele está dizendo que ele frustra os desejos, os sonhos das nações, nós estamos implícito dentro dela. Às vezes o meu desejo, a minha coisa, vai ser frustrado. A única coisa que não vai ser frustrada é o plano que ele tem para mim. Exatamente. E não é bom eu saber, então? Nossa, quanto antes. Eu, às vezes, me pego assim, porque eu lembro, eu tenho claro na minha cabeça uma fase assim que eu tive meio dispersa, por uma fase assim, mais de sofrimento. Eu falei, nossa, quanto tempo eu perdi sofrendo. Porque eu não resolvi isso rápido e não fui, né? E não fui seguir o que Deus tinha para mim. E olha que eu vejo que algumas vezes ele me chamava. Então, a gente perde tempo mesmo, né? A gente deixa de seguir. E outra coisa, como a gente diz, esse fechar a porta, como nós estamos linkando isso com intimidade, você e Deus sempre, né, e tudo mais, né? Essa intimidade, ela vai gerar obediência, sabe? Essa intimidade gera obediência. A convivência, né, traz uma intimidade que é quase que automático a obediência, né? Sim, né? Você conhece. João 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele.
né? Olha que legal. E é um ratificando o outro, né? Essa Confirmando, é a recompensa, estando né? juntos e a bênção de um do outro. E uma porção de vezes, em vários lugares, Jesus vai nos lembrar que essa obediência ela vai gerar alicerces assim inabaláveis. Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nossa, que todo mundo queria. Não é? Sabe? É o sonho. É o sonho de todo A cristão, santificação, vamos dizer sabe? assim, né? A aproximação de uma Jesus, vida pautada pela na fé, obediência, na né? obediência, na temperança, né? Porque a pessoa que obedece, porque Equilíbrio, às vezes tudo. Aí as coisas você... surgem. Porque ele diz assim, aquele que ouve, então tem um processo, né? Aquele que ouve, aquele que pratica, Dica. né? Tem que ouvir, E aquele que entender, praticar, obedece, né? obedecer, né? É bem assim, né? E a gente vai ver que, por exemplo, João 2 vai dar o ensinamento de Maria, né? Dando uma boa definição de obediência. Lá em João 2, nas bodas de Caná, 2:5 diz assim: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos falar, né? Olha que legal. Ouve e E obedece, né? executa, Ouve e obedece, exatamente. né? Que legal. É bonito isso, né? Porque até tem uma frase meio difícil de Jesus aí, porque ele até é meio áspero com ela, meio... aham, E ela numa obediência, vamos dizer, humildade, ela fala, não, gente, faz o que ele faz o que ele falar, tá, né? O que ele tá porque na falando. verdade ela tinha ido falar com ele, ó, acabou, né? É. Ele Que falou, e tem a daí? ver Aí com ele falou, isso, ó, quem mulher. sabe das coisas mesmo é ele, sabe? O que isso ele mesmo. mandar você Faz fazer, que tá você feito. faça, porque Isso é legal. ele está no controle, né? João 12 é outro que diz assim: se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai me honrará, né? Eu sei que, às vezes, é claro que a gente não vai fazer isso só por honra, servir, né? Mas é uma promessa de bênção, né? Às vezes, ser honrado por Deus, pelos homens não tem grande valor. Você ganha uma medalha ali, ganha um elogio ali, e às vezes é só de boca, muitas vezes, né? Só para cumprir protocolo, né? Exatamente. Agora, ser honrado por Deus é ganhar as bênçãos de Deus mesmo, né? E aí entra o que já vem 2 vezes a gente citando ali, né? No secreto ele te ouve, no secreto ele te honrará, né? Então, de repente, ninguém vai saber, nada vai acontecer, mas você vai saber diante do pedido com ele, sabe? né? Então, porque é isso até aquele motivo que muita gente fica intrigada e fala, gente, por que será que ele é tão abençoado, né? Ele Isso, sabe, ele né? sabe. Ele sabe Ele porque sabe, é tão abençoado, Deus sabe porque ele é tão abençoado, sabe, né? Porque essas coisas ficam em secreto. Às vezes aquele que está fazendo tanta coisa na frente ali no templo, ou da nas igreja, câmeras, não tem a mesma bênção, dele, porque o diferencial está neste intimidade do secreto, né? Então, Salmo 27:5 também diz assim: no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, ele me acolherá e ele elevar-me-á sobre uma rocha. Então, é uma promessa que eu vou ser guardada. Né? Quando eu tenho um lugar secreto, uma porta, cada vez que eu for para esse lugar, eu vou ser guardada por ele, né? Exatamente, ele dá proteção, né? Ele, como a gente fala, e eu acho muito bacana, Deus é bom o tempo inteiro e fiel, né? E porque tem muita gente que olha assim, ai, Senhor, me esconde, né? Não deixe que o inimigo me veja, tá? Esses são os lugares, né? De aconchego e de proteção, né? Daqueles que têm prática de fechar a porta. Fechar a porta. Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a sua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.